Esta casa tem a honra hoje de receber os companheiros da FAPA. A companheira vereadora Socorro tem também uma história com eles. O companheiro vereador, líder do prefeito, Elias Emanuel, também conhece vários dos companheiros que aqui estão. Eu acho que quase todos os vereadores têm uma certa familiaridade com os amigos da FAPA. Uma feira que todos nós conhecemos, instalada lá na Avenida Eduardo Ribeiro, e que tornou-se uma referência, companheiro Expedito Teodoro, para todo o povo amazonense que vive na nossa Manaus. Eu mesmo, às vezes, vou com a minha família à missa, né, lá na catedral, e depois eu desço para lá para tomar aquele café maravilhoso, aquela tapioquinha, aquele pão com tucumã. Ninguém é de ferro, afinal de contas, né? E ela tornou-se uma, como eu já falei, né, uma referência para o nosso povo. Aos domingos, é um dos melhores programas que nós temos, é ir pela manhã lá para Eduardo Ribeiro. E fica lá olhando os produtos do artesanato, enfim, curtindo, né, a beleza que emana daqueles produtos maravilhosos que são colocados para vender. E por que eu defendo, senhor presidente, esse tipo de empreendimento? Fundamentalmente hoje, até porque o país vive uma crise muito profunda, que não foi criada pelo povo, foi criada por maus governantes, ladrões, picaretas, bandidos, que nesses últimos 13 anos assaltaram os cofres do país. E nos levou a essa situação. A grave situação de termos hoje 13 milhões de desempregados no Brasil. Aliás, o atual ministro que ocupou a pasta, que é responsável por essa questão do Bolsa Família e tudo, o senhor disse uma coisa interessante. Ora, a presidente Dilma diz que nós temos só 10% de desempregado no Brasil. Se nós temos só 10% de desempregado no Brasil, então por que o Brasil está mantendo 50 milhões de pessoas presas ao Bolsa Família? As pessoas são ricas? Não, elas são pobres, por isso elas estão lá no Bolsa Família. Então ela mente quando diz isso. E ela mentiu várias e várias vezes, inclusive na campanha passada, que nós só tínhamos 10% de pobres no Brasil. Não, nós temos esses 10% que ela acha e mais 50% que estão presos hoje, infelizmente, ao Bolsa Família. Porque o ideal é que essas pessoas tivessem emprego à vontade no país e elas estivessem trabalhando para alimentar os seus filhos, né? Ninguém gosta de esmola, né? Quem que gosta de esmola? Mas aí, senhor presidente, o que está acontecendo? Essas pessoas foram retiradas lá da avenida em razão do trabalho que o prefeito Arthur Virgílio, em boa hora, mandou realizar naquela área, né? Revitalizou, e aí até nos lembra a Belle Époque, a bela época francesa, né? Belle Époque é uma expressão francesa, de um momento em que Manaus, a sua grande atração era o Teatro Amazonas, e foi a época da borracha, né? Do apogeu da borracha. Então, ele mandou reconstruir a avenida, isso foi feito, e essas pessoas agora, senhor presidente, que lá estavam, elas querem o retorno, o que é mais do que justo, na minha opinião, e de todas as pessoas com o mínimo de bom senso nesta cidade. E aí, eles vieram nos apelar, vieram nos pedir que o ajudemos a retornar exatamente ao seu antigo lugar de trabalho. São 20 anos de existência desta feira lá na Eduardo Ribeiro. Portanto, é mais do que justo que essas pessoas retornem para lá. Eu conversava hoje com a minha irmã, e ela dizia que o ex-prefeito de Curitiba, basicamente construiu Curitiba, ele dizia que não adianta você construir uma praça muito bonita sem a presença do visitante. A avenida está muito bonita, mas onde estão os visitantes?
Fundamentalmente, essas pessoas comparecem à avenida para aquela festa que existe, é uma verdadeira festa, que existe aos domingos pela manhã e vai, se desdobra até 2, 3 horas da tarde. Então, senhor presidente, eu faço aqui, ao lado dos meus colegas, que são também pessoas coerentes, que amam esta terra, muitos amigos dos companheiros que aqui estão, aqui só tem uma parcela deles aqui, senhor presidente, só tem uma parcela da FAPA, dos companheiros aqui sentados atrás. Mas fazer um apelo aos colegas, no sentido de caminharmos um abaixo-assinado ao prefeito, que é uma pessoa ultra sensível. Se não fosse sensível, ele não estaria preocupado com o centro de Manaus, como está. Não teria, depois de 2 prefeitos que não conseguiram inaugurar o Mercadão Adolfo Lisboa, que ficaram remanchando, um empurrando para o outro, brigando com o outro, e aquela briga lá com o setor histórico, né, o IFAM, aquela história toda, e foram deixando o Mercadão. 2 administrações, o Arthur assumiu e em 10 meses ele entregou o Mercadão aos pobres coitados que há 6, 8, 7 anos estavam vivendo enlatada, debaixo de uma latada. Debaixo de uma latada. E aí os que tinham direito receberam os seus boxes e estão lá, no Mercadão. Aliás, um primor. O Mercadão, talvez, de Manaus, seja o melhor exemplo de arte nouveau no Amazonas. Arte nouveau é um estilo arquitetônico que surgiu na França e prevalece nesse estilo o ferro. Nós temos os coretos da praça da polícia, etc. O Hotel Amazonas, o Teatro Amazonas não é bem o estilo Arte Nouveau, porque houve uma mistura muito grande ali de estilos e ficou uma coisa um tanto caótica, apesar da beleza que ele nos oferece. Ele é único, com aquela cúpula redonda, parece um minarete árabe, não é? Ele já estava pronto, basicamente pronto, quando o governador foi à feira de 1900, a feira industrial de Paris, o mundo inteiro participou, inclusive Manaus participou com o boxe lá. E aí, senhor presidente, ele viu umas cúpulas igual àquela. Até hoje, alguns dos prédios lá estão com aquelas cúpulas. Eu estive há 3 anos atrás em Paris e deu para perceber isso. E ele ficou tão apaixonado por aquelas cúpulas que mandou construir uma e trouxe para Manaus e foi colocada em cima do Teatro Amazonas, né? E aí tornou diferente. É um estilo caótico, que é uma mistura de clássico, grego, romano, e aí com aquela cúpula em cima, que não tem nada a ver com o estilo original dele. Mas o visual ficou lindo, ficou maravilhoso. E aí está um teatro que é orgulho para todos nós, orgulho para o Brasil também. Então, senhor presidente, é justa essa luta dos companheiros que aqui estão. E eu peço o apoio de todos que integram esse poder, do senhor, que é o presidente da casa, viu, senhor presidente? Do senhor, que é o presidente da casa, do companheiro Elias, que é o líder do prefeito nesta casa, no sentido de nós tornarmos este sonho realidade. Sonho dos companheiros, que é o retorno deles ao seu lugar de trabalho, que é na Avenida Eduardo Ribeiro. Mas só para concluir, senhor presidente, ontem eu fiz um levantamento pelo computador, apesar de conhecer o Brasil e conhecer a parte do mundo, e eu já visitei muitas dessas feiras. Eu gosto de ir a feiras assim, livres. Fui em Paris, eu fui em Nova York, e outras cidades que eu visitei. E no Brasil nós temos feiras belíssimas, maravilhosas, também históricas, que são referência em vários estados brasileiros. A Feira Plástica e Artesanais, no calçadão da Avenida Atlântida, a Feira do Domingo exposta no Jardim do Palácio do Catete, funcionando uma festa para os olhos, as feiras da Praça Sampim, a do Lido, que é em Copacabana, e funcionando sempre aos sábados e domingos. São Paulo, Feira da Liberdade, um bairro do mesmo nome, existe há cerca de 30 anos, oferece de tudo, de artesanato, alimentos típicos. Feira do Bexiga, aos domingos, produz artesanais e antiguidades. E outros exemplos, a Feira do Artesanato e produtos diversos próximo à Praça do Trianon,
Inclusive, eu passei agora em São Paulo, que eu estava doente, eu fui a esta feira. Ainda, eu fiquei bem perto da Praça do Trianon. Ainda a de Moema, a de Santa Rita, a do MASP, que é extraordinária, e todas são igualmente famosas. Na Bahia, a Feira do Mercado Modelo e outras. Porto Alegre, a famosa Feira do Brick. Fortaleza, a Feira da Praia de Iracema, que toma basicamente toda a praia. Ela começa sempre às 6 horas da tarde, 5, 6 horas, e de manhã já tiraram todas as bancas, e ali a gente compra de tudo. Compra de rede, toalhas de mesa, guardanapos, lindos, linho bordados. E eu me lembro, quando eu me casei pela segunda vez, eu fui passar a minha lua de mel em Fortaleza. Vereador. O senhor conclui, senhor presidente. E aí eu fui comprar, olhando as redes, aí eu achei uma rede muito bonita, eu estava com a minha esposa. Eu digo, olha, a rede é muito bonita. Daí o sujeito me olhou, aquele bom vendedor cearense, engraçado, né? Ele disse, esta rede entram 2 e saem 3. Pode levar, que é garantida. Já está comprada. E eu comprei. A de Belém, a Feira da Praça da República, eu quando vou, eu fico geralmente no hotel, o Grão-Pará, bem em frente à Feira da República, quando eu me hospedo no Grão-Pará, que eu vou a Belém. E eu, aos domingos, eu estou lá, tomando um bom café, e à tarde um tacacá excelente, açaí, etc, etc. Então, senhor presidente, na Europa, feiras populares, em Nova York, por que nós não podemos ter a nossa aqui, que já tem uma tradição de 20 anos, na Avenida Eduardo Ribeiro? É uma pergunta que eu deixo a todos os colegas aqui. Portanto, vamos lutar pelos ideais desses companheiros, que também são nossos ideais. Era isso, senhor presidente. Obrigado.